Bora começar? Do começo? A gente vai estar analisando as músicas, como o próprio nome já diz, né? Só que a gente vai estar analisando como um músico profissional. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar conhecendo as músicas, né? Assim, a estrutura básica de formação das músicas, sabendo o que varia de um gênero musical para o outro. As músicas, elas têm uma certa maneira de serem feitas, existe uma fórmula, né, para cada gênero musical, e elas têm que obedecer, de certa forma, alguns requisitos para se encaixarem em cada gênero, né, para ser considerada ali parte daquele gênero musical. A gente vai estar vendo um pouco de história da música também, que na verdade a gente vai estar até quebrando certos paradigmas, né? A ideia é de que o estudo da música ele é para qualquer um, ele é para qualquer pessoa, porque às vezes o conhecimento ele é afastado da gente, né? E de certa forma isso aconteceu no processo do estudo da música. Acabou ficando uma coisa onde só os eruditos ali tinham acesso ao estudo da música como ciência, né? Não só como arte. Então a gente vai estar aqui, na verdade, fazendo as duas coisas, estudando a música como ciência e estudando a música como arte, né? Então aqui a gente vai estar falando com uma linguagem comum. A ideia é resgatar, na verdade, esse conhecimento que já existe. A história da música é completamente relacionada à música regional, que a gente vai ver inclusive o que é também. E a gente vai ver todas as informações, na verdade, que a gente já tem sobre a música e que a gente não sabia que a gente tinha, né? Então vamos começar pelo começo. O que é a música? A música, na verdade, é um pacote de ondas que viajam, né, pelo ar, elas se propagam pelo ar. E essas ondas elas têm que ter uma fonte geradora, né? Que aí podem ser os instrumentos, podem ser a própria voz humana, né? É uma fonte geradora de som, né? E esse som que se propaga pelo ar, ele vai chegar no nosso ouvido, e qual que vai ser a missão do nosso ouvido e do nosso cérebro, na verdade, né? Vai ser interpretar essas ondas que chegam ali e, na verdade, dar algum sentido para elas, né? De maneira geral, o som e a música, eles são... O processo, a grosso modo, é esse. E por que eu estou falando isso? Porque cada um percebe a música de uma maneira. Sim, a mesma nota não é sentida exatamente da mesma maneira pelas duas pessoas. Porque a gente é diferente, né? Nosso corpo é diferente, a sensação que aquilo ali vai provocar na gente é diferente de acordo com as nossas experiências de vida. Então, assim, a gente vai chegar agora em gosto musical, né? Por que cada um gosta de um tipo de música, né? Por que todo mundo não gosta do mesmo estilo, né? E, na verdade, o que são esses estilos? O que são esses gêneros musicais, né? Como é que as músicas elas são classificadas? O que faz cada música pertencer a um grupo ali, né? Então vamos lá, vamos de analogia. O gênero musical, na verdade, ele é quase como um estilo da pessoa, né? Tu olha para um maluco com cabelão grande, roupa toda preta, calça, mesmo de dia com sol quente, camisa de banda, né? Uma camisa do Guns N' Roses. Tu pensa, caraca, esse maluco aí tem uma boa chance de ser roqueiro, né? Sem você conhecer. Por que você chegou a essa conclusão? Porque ele já te ofereceu ali, na verdade, vários indícios, né? Ele tem vários elementos na construção ali do estilo dele que fazem ele parecer roqueiro e muito provavelmente ser um roqueiro, né? Que no final das contas ele deve se vestir assim porque ele é roqueiro, né? Se não for, tem alguma coisa errada, né? Mas enfim, vamos lá. O que isso tem a ver com gênero musical? O gênero musical é exatamente isso. É assim, um grupo de elementos ali, né? Um grupo de requisitos que as músicas têm que cumprir para fazer parte daquele gênero ali. Por exemplo, o que faz a música ser um rap, por exemplo, né? Quais são os elementos ali principais que estão ali naquela roupagem? Normalmente vai ter uma batida, né? Um groove e rima. Rap é ritmo e poesia. O significado é esse. Então, na verdade, são dois elementos principais ali que tem que ter para ser rap. Um cara fazendo um beatbox ali, por exemplo, com uma outra pessoa rimando, já caracteriza um rap, né? Ele já pode dizer que ele está fazendo um rap ali. Então,
aquela música, né, aquele som que eles estão fazendo ali, cumpriu os requisitos mínimos para fazer parte daquele gênero musical. E onde é que eu estou querendo chegar? É porque existe uma fórmula para se fazer música. Sim, existe. Exatamente por isso, porque a música popular, hoje, da forma que a gente conhece, principalmente aqui no Ocidente, ela já vem cheia de pré-requisitos que você tem que saber para você poder construir aquele tipo de composição. Então o que a gente vai estar fazendo é identificando que elementos de cada gênero, né, e que elementos das composições de maneira geral a gente pode usar para fazer cada tipo de composição. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Vai ser um assunto que vai acompanhar a gente vai estar sempre falando disso, sempre falando dos elementos principais que estão ali, né, construindo aquela composição. E não só isso, a gente vai falar sempre de dinâmica e interpretação. Já vamos começar logo agora porque são dois fatores assim fundamentais para a gente falar de música. Porque, na verdade, é a dinâmica e a interpretação que vão passar o sentimento, a intenção ali daquela música, né? E que vai causar uma sensação na pessoa que está ouvindo. Uma música sem dinâmica, sem interpretação, provavelmente ela vai ser mal recebida, porque está faltando alguma coisa ali. E o que seria dinâmica e interpretação? A dinâmica é a acentuação da música, são os tempos fortes, os tempos fracos, os tempos médios. Não só de um elemento, mas de todos os elementos. Qual que é a nuance da música de maneira geral? Quando que um elemento está mais alto que o outro, né? Enfim, a interpretação é uma leitura daquela dinâmica ali. É como que você vai interpretar aquela ideia que você teve ali. Como que você vai passar isso da tua cabeça para aquela música, para que os elementos soem de maneira harmônica. Né? Então, soar de maneira harmônica, entenda que eu não estou falando de harmonia, eu estou falando da música soar bem, fazer bem aos ouvidos. Né? Vamos trazer para a prática? Vamos falar dos 3 pilares fundamentais de construção de qualquer música. Né? Harmonia, ritmo e melodia. Na verdade, eu vou só colocar eles assim de maneira geral agora para vocês. A primeira distinção que a gente vai aprender a fazer dos tipos, nesse caso, de melodia, vai ser a primeira classificação que a gente vai ver, que, como eu já disse, é conhecimento que a gente já tem. Quais são os 2 tipos de melodia, de maneira geral, mais utilizados, né? E o formato, na verdade, das músicas? Música instrumental e música com voz, né? Com letra. Onde, no caso, na música instrumental, tem algum instrumento fazendo o papel da melodia principal da música. A música com voz é a voz ou as vozes que vão cumprir esse papel de melodia principal. Então vamos lá, de alguns exemplos aqui, vamos colocar, né, só para a gente entender quem que está fazendo a melodia em cada caso, né? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Como identificar ali estruturas sistêmicas, né? Ou seja, que se repetem e fazem cada música ser classificada, ser enxergada de uma forma. Como fazer isso? Bora de maneira prática para começar, né? 2 classificações, música popular e música erudita. Por que essa primeira? Porque, na verdade, para mim, muda a concepção de enxergar aquilo ali. A música erudita, ela é um resultado do estudo acadêmico. É um tipo de música conservadora, né, no sentido que busca conservar certas tradições, certos instrumentos, certos tipos de construção que são, na verdade, bem antigas e sofreram
poucas alterações, né, nos últimos séculos. Óbvio que a gente vê claramente, né, para quem acompanha a música erudita, a evolução dos arranjos, e o ponto não é esse, mas sim de que é a consequência ainda do processo acadêmico de estudo, né? E isso para mim é o que separa estruturalmente uma música erudita de uma música popular. Mais para frente a gente vai estar vendo também exemplos práticos, né, em relação ao que diferença que isso faz na sonoridade, né? Esse é o conceito. E a música popular? Então, para mim a música popular, na verdade, ela é fruto de 4 principais formas, né, propósitos que a música acaba ganhando. E quais seriam esses? Vou citar primeiro o que eu acho que, na verdade, é o que acabou dando origem à música do jeito que a gente faz hoje, que é o fator regional, né? A música regional. O que seria a música regional? É a música proveniente da cultura local, né? Por isso que ela é tão rica, porque ela não é só musical, ela agrega ali vários fatores sociais, né? De como que as pessoas daquela região vivem, né? Como que é o cotidiano daquelas pessoas, que tipo de dificuldade, que tipo de prosperidade, uma forma de visão de vida. A música regional normalmente ela traz muito a cultura local, né? E, mais uma vez, para mim foi um dos pilares da construção da música popular, né? Então, vamos para o segundo pilar. Música experimental, né? O que seria música experimental? São experiências, na verdade, né? Experiências ali empíricas, né? Experiências na prática de mistura de elementos, mistura de influências, com o objetivo de descobrir, de procurar novas maneiras de fazer aquilo. Normalmente com um desapego total a qualquer padrão estético, né? A música experimental, na verdade, pelo contrário, ela vem quase sempre quebrando padrões estéticos, porque ela rompe, na verdade, né, com os padrões de um gênero, com de outro. Por exemplo, uma junção de um rap com um coral e uma orquestra cantando pode ser considerada uma música experimental, por exemplo, né? Porque ela une 2 áreas bem distintas ali numa construção única, né? E não só isso, não só gêneros de elementos improváveis ou de formas de construção improváveis, mas a princípio, música experimental é isso. Quando você procura misturar, né, e criar coisas de maneiras diferentes, construir de uma forma que ainda não foi feita, né? Ou de uma forma que já até foi feita, mas que você vai dar a sua interpretação, a sua concepção para aquilo ali, sem se preocupar com nenhum padrão estético, nem com nenhum padrão de gênero, beleza? Então, segunda estrutura fundamental da formação. A primeira foi música regional, música experimental, e agora a gente vai falar de música instrumental, né? Que é uma das vertentes também diferentes de se fazer música popular, entende? Porque não é só uma questão de uma música experimental, né? A música tem muitas músicas, inclusive, que elas se encaixam em mais de uma classificação, né? Que fique bem claro que não é engessado e que também não existem só essas. Eu estou falando das que eu acredito que sejam as principais, né? Se falando de música popular. Então, a música instrumental. A música instrumental, por que eu separo ela das outras? Porque ela tem uma característica normalmente importante de inversão de função, né? Que é aquele instrumento ali que normalmente desempenha uma função harmônica, ou uma função melódica secundária, ou uma função rítmica, ganhando o espaço de melodia principal da música. E isso muda a forma de construir e a forma de conceber todo o arranjo. Por isso que eu coloco separado, música instrumental. E o quarto tópico é música religiosa. Sim, por quê? Porque a música religiosa ela tem características muito peculiares também, uma forma de construção bem específica, né? Elas normalmente vêm com o propósito ali de acompanhar aquele tipo de cerimônia, né? E não só isso, a música religiosa ela está completamente atrelada ao desenvolvimento do próprio estudo da música, né? Com a própria expansão, por exemplo, do Império Romano,
e do cristianismo, o conhecimento grego acabou sendo absorvido, né? E algumas pessoas, por exemplo, estudam os 7 modos gregos até hoje como os 7 modos litúrgicos, os 7 modos eclesiásticos, né? Por quê? Porque eles eram tratados assim nas cerimônias, né? Como uma missa, enfim. Só para a gente entender a conexão também da religião com a música. Não só isso, né? As religiões negras costumam ter uma presença muito forte, por exemplo, dos tambores, dos instrumentos percussivos, né? E a gente usa, por exemplo, essas células percussivas até hoje, né? O próprio funk, por exemplo, carioca, tem uma construção ali completamente interligada, né? Com vários ritmos negros, vários ritmos religiosos, né? Enfim, por isso que eu coloco também a música religiosa como uma outra forma de separar inicialmente, né? E fundamentalmente a construção da música popular. Então, para mim, são esses 4 pilares fundamentais: música regional, música experimental, música instrumental e música religiosa, que de maneira geral constroem a música popular.